Ok? Então, a gente vai se basear nessa imagem, tá? E ela não está separada, né? Ela está com as duas vistas, a vista superior e a vista lateral na mesma imagem, mas a gente vai depois, usando o próprio programa, a gente vai separar elas, tá? Então, vocês conseguem encontrar essa imagem aqui no AVA e assim a gente pode começar. Bom, vamos começar criando um novo arquivo e a gente tem a vista superior e a vista lateral. Então, a gente pode utilizar a vista superior aqui, aumentando então um pouquinho o grid. Vou colocar uns 250. Ok. E vamos inserir então Picture Frame. Vamos inserir a imagem forma calçada. Ok, tá? Essa imagem ela pode ser editada, né? Como vocês já viram em outras modelagens. Eu vou usar esse retângulo aqui para cortar uma parte da imagem, né? Aquelas que não me interessam mais, e vou utilizar usar uma outra linha daqui até aqui para dividir essas duas imagens, tá? Então, vou utilizar o split, clico na linha, ó, ela ficou então dividida em duas. Bom, agora eu vou posicionar esse ponto aqui no zero. Isso aqui não preciso mais. Eu vou girar essas duas imagens a partir aqui do zero. Vou deixar assim. E essa aqui eu vou ter que virar ela, né, a partir da vista frontal. Então, vista frontal, rotação, tá? Aqui. Ok. E agora, posicionar essa imagem, peraí, deixa eu ter que criar ela já estava alinhada, né? Então eu vou manter esse alinhamento. Aqui, mantendo zero. Se eu olhar, na verdade não estava tão alinhada não. Não parece... Tá, parece que eu tenho que posicionar... Tá, essa aqui seria a extremidade da vista lateral. Então, vou posicionar isso aqui no zero. Aqui.
Vou subir o calçado até chegar nesse ponto aqui. E agora eu tenho que coincidir essa ponta com essa. Tá? Elas não estão exatamente alinhadas. Então, vou selecionar essa imagem aqui. Clicar. Opa. Escala 3D. A partir do 0. Ó, eu vou carregar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ok. Então, as duas não estavam exatamente alinhadas. Essa linha eu posso deletar. E agora só nos resta escalar, né? Bom, sim, vai ser uma medida hipotética, tá? Eu vou colocar uns 22, tá? Então, 22 centímetros, 220 milímetros. Ó, 220 milímetros, né? Considerando que esse aqui vai ser uma forma de um calçado feminino, né? A gente vai utilizar exatamente esse que está mostrando. Referência. Aqui eu vou mover essa forma aqui para o layer referência e vou bloquear, tá? Ok, até aqui. Próximo passo, a gente vai fazer a parte de baixo, né? Lembrando que vai ser sempre a intersecção entre duas vistas, né? Que é a vista superior e a vista lateral. Então a gente tem que fazer isso. Vou começar utilizando as curvas interpoladas a partir do 0. Então, vou começar contornando essa sola, né? Ok, então a sola foi modelada. Eu vou botar uma cor ciano, porque daí a gente consegue visualizar melhor. Agora, eu vou fazer essa vista lateral da sola, né? Basicamente, aquela projeção que a gente viu, ela se encontra aqui, ó, nessa vista. Então, a gente vai lá e faz de novo uma curva com pontos interpolados. Estou acompanhando o tracejado aqui. Ó, eu estou fazendo uma sobra, né? Porque é interessante que tenha essa sobra quando a gente usa projeções, né? Então, ó, eu tenho uma sobra desse solado, né? Ok, tá? Vou apagar aqui só para a gente entender o que a gente tem até o momento. Tá? A gente tem aqui, né, a silhueta aqui dessa sola, enquanto aqui a gente tem a linha lateral de onde essa sola vai se encontrar, né? A gente já tinha visto uma forma de construir a parte de 3D que é fazendo a projeção, né? Eu vou mostrar hoje uma outra forma de criar essa mesma projeção somente utilizando linhas, tá? Que é a função de curva a partir de duas vistas. Tá? Ó, curva a partir de duas vistas. Nesse caso aqui a gente tem duas vistas, né? A gente tem uma linha lateral e a gente tem a vista superior. Então eu vou clicar primeiro na linha lateral
ele automaticamente me pede qual que é a segunda curva, né, segunda linha. Eu vou clicar aqui e ele, né, gerou automaticamente para mim essa curva aqui, que nada mais é do que a intersecção entre as duas linhas, né? Se a gente pegasse e fizesse uma extrusão para os dois lados, né, e projetasse, projetasse a linha na superfície, como vocês viram aqui, dá o mesmo resultado, tá? Então, vou deletar a superfície. Bom, essa aqui seria a parte da sola do calçado, né? A gente ainda vai trabalhar nela. Vamos continuar com as outras partes aqui desse calçado. A gente tem o resto, né, que seria o calcanhar, o peito aqui do pé e a ponta. Então, a gente vai utilizar essa extremidade aqui, tá? Essa extremidade do calçado, a gente pode, na verdade as duas extremidades, a gente pode marcar com um ponto. Lembra como a gente fez com a colher, né? Eu vou clicar nos dois e vou clicar em intersecção entre os objetos. Automaticamente a intersecção entre essas linhas foi os dois pontos aqui das extremidades, tá? Então esses pontos aqui, eles estão servindo nada mais como referência para mim, tá? As linhas de construção, eu posso colocar elas em outro layer e inclusive desaparecer com elas. E aqui eu continuo então a modelagem. Sabendo que o meu ponto, né, começa daqui, tá? Isso aqui é interessante para a gente ter precisão na hora de modelar, tá? Curvas com pontos interpolados, né? Posso até acionar aqui, ponto. Esse aqui é o ponto. E aqui eu vou continuar, tá? A parte de cima até unir com a outra parte, tá? Então eu não vou fazer separadamente os dois. Ok? Tem que conferir aqui se encaixou bem no ponto. Encaixou. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Basicamente foi essa construção aqui que eu fiz, né? Eu posso deixar ela um pouquinho mais suave, aqui tem uma lombada ali, então, aqui está um pouco mais suave, vou usar a referência, aqui, tá, correto? Ok. Tá, aqui então eu tenho eu tenho a construção então da sola e aqui eu tenho uma linha central, né? Daquela mesma forma que a gente construiu a superfície da colher a partir de uma rede de curvas, a gente vai fazer também, tá? E para fazer essa rede de curvas, eu vou fazer uma estrutura com 3 seções aqui, uma mais ou menos aqui no meio, tá? Aqui. Outra
próximo aqui do meio do pé, né? Uma no calcanhar, outra no meio e outra na ponta. Tá? Como que eu faço isso? Eu seleciono todas essas linhas e eu posso até utilizar a referência aqui, mais ou menos para saber aonde vai. E outra função aqui que... Bom, é essa aqui, ó, de seção. Tá? Então, essa seção, ela nada mais, nada menos do que ela vai traçar uma projeção ao longo dessas linhas que eu acabei de selecionar e ele vai mostrar, né, através de linhas ou pontos, aonde que cruza. Então, ó, por exemplo, eu quero fazer uma seção aqui, ó, cliquei, ele criou 3 pontos. Quero fazer uma outra seção aqui, ó, criou 3 pontos. Por último, aqui no calcanhar, faço uma seção, 3 pontos. Tá? Agora vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Tá? Basicamente aquela mesma operação que eu fiz com vocês, com uma extrusão e intersecção, eu fiz agora com a seção. Então, mostrei duas formas aqui de se fazer. Tá? Esses pontos, eles vão nos ajudar a criar os arcos, né? Então, arco, começo, fim e ponto no arco. Então, a gente começa desativando aqui o project e ligando os pontos, ó. Um ponto e outro ponto. E 2. 1 e 2. Ok. Como vocês podem ver, né, ele não está correto, né? Ele ficou um arco, né? Ele está tocando esses 3 pontos, e isso é importante, porém ele precisa ser modelado, precisa ser redimensionado. Então, para isso, a gente vai selecionar esses arcos e dividir eles. Tá? Por que a gente vai dividir eles? Porque se a gente for fazer essa... Porque agora basicamente a gente tem que fazer isso aqui, usar os pontos de controle para redimensionar. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que eu redimensiono aqui e ele vai perder o ponto. Tá? Então é importante que esse ponto esteja grudado aqui. Né? Então, para manter dessa forma, eu vou dividir o arco em 2, tá? Porque daí eu sei que o ponto de início e o ponto de fim permanecem iguais. Então, eu simplesmente clico aqui, vou lá em Split, seleciono o ponto, botão direito, e crio as duas partes. Mesma coisa aqui. Ponto, duas partes, ok? Seleciono o arco, ponto e as duas partes, ok? Tá? Bom, utilizando a própria perspectiva, né, a gente vai começar então a usar os pontos de controle aqui, os pontos de controle, e a gente pode começar a moldar esse calçado, né? Lembrando que isso aqui é uma das seções desse calçado. Então, esse arco que ele ficou muito
muito aberto, eu estou fechando ele. A mesma coisa eu vou fazer aqui, deixando ele um pouquinho mais, ó, aberto. Um pouquinho mais aberto. Ó, é bom se olhar em todas as vistas. Ver se ele está ficando bom. Aqui, da mesma forma, vou fechar ele um pouquinho mais. Esse é o calcanhar, né? Ok. Tá. Basicamente seria isso. Bom, a gente tem já essa estrutura, então, para, né, na parte de cima. A gente pode ter a mesma coisa na parte de baixo, tá? Utilizando, ó, curva por pontos interpolados. Eu vou unir esses pontos aqui, esses pontos aqui e esses pontos aqui. E como eles são pontos interpolados, a gente pode, de novo, ó, pegar e moldar eles. Ó. Por exemplo, aqui é o calcanhar, né, a parte de baixo do pé, então eu vou deixar um pouquinho mais aberto. Aqui, essa parte aqui é um pouquinho mais levantada. Essa. Tá? Então eu estou seguindo a anatomia do pé. Não sei se vocês estão conseguindo seguir, né? Mas basicamente esse arredondamento aqui do pé, né? Ó. Pronto. O que faltou? Faltou uma linha central que une todas essas três linhas aqui. Então eu vou poder selecionar elas. Ó, aqui de cima, utilizar de novo seção, tá? A partir desse ponto até aqui. Ó, automaticamente vai me gerar esses três pontinhos aqui, ó. Esses pontos para finalizar, eu vou fazer uma curva com pontos interpolados. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, não, aqui não ficou tão ok, não. Tá, eu vou primeiro alinhar aqui. Agora eu vou reposicionar os pontos. Esse aqui também. Ok? Tá. Bom, agora a gente só tem que
unir essas linhas que estão separadas. Tá. Bom, eu vou fazer, tá? Eventualmente, para deixar melhor, a gente precisaria tentar várias vezes, mas eu vou fazer essa primeira vez, né, como forma de saber como se faz. Aí depois, nas próximas, né, enfim, até para os próximos exercícios, a gente pratica mais. A parte de baixo, então, eu vou dividir em duas, ó, um lado e o outro. Essa aqui está unida, né? A parte do meio também. Então agora eu vou criar a parte de baixo e a parte de cima. Superfície a partir de rede de curvas. Então a parte de baixo, ó, um lado, a linha do meio e a outra linha lateral. E depois aquelas que cruzam. Botão direito, ó, preview. Ó, isso aqui é a parte da sola. Ok. Vou deixar um shaded, para conseguir ver melhor. Ó, isso aqui foi o que gerou, né? Como vocês podem ver, não é algo 100% reto, né? Ele vai ter uma curvatura. E por último, de novo, superfície a partir de rede de curvas. Ó, essas duas linhas são selecionadas novamente, juntamente com essa e as seções que a gente construiu. Botão direito, preview. Ó, ele não fez o fechamento aqui. Não realizou esse fechamento, não entendi bem por quê. Vou tentar fechar manualmente. Tentar fechar manualmente com Swift to Rails. Ok. Tá. Vou unir tudo. Não sei se ficou todas as bordas. No naked edges, então já é um bom sinal. E para finalizar, a gente pode simplesmente eliminar, eliminar essa parte aqui que sobra. Então, isso aqui a gente pode fazer com uma curva interpolada também. Aqui. Né? Fazendo uma extrusão dos dois lados e selecionando a Opa, fiquei com o lado errado. Tá, eu vou utilizar o Boolean Split. Ó. E pronto, a gente tem então uma forma de calçado, né? Essa aqui é todas as linhas de construção, então eu vou bloquear tudo.
botar essas linhas. São importantes, tá? Porque eventualmente a gente vai precisar fazer algumas correções aqui, ali, né, no meio, enfim, para não deixar tão marcado aqui, ó, talvez. Então, eventualmente teriam várias correções para se fazer, mas, bom, até aqui embaixo, ó, a gente pode ver que isso aqui não ficou tão legal, ó. Não ficou. Talvez com arredondamento resolva, né? A gente poderia. Vamos tentar só fazer um. Isso aí teria que refazer, tá? Eventualmente. Tentar fazer um raio aqui de 3 milímetros. Ah, tá, ele está bloqueado. Variable radius. Agora aquele momento. Ficou uma ponta, né, como vocês podem ver ali, que seria corrigida, né, com né, suavizando as seções e usando as linhas de construção, né, essas que a gente salvou aqui, para reconstruir, né, porque aqui, pelo que eu vi, foi principalmente a parte de baixo, ó, o arredondamento ele não funcionou, né, então muito por causa disso. Se eu fizesse um milímetro, talvez seria muito pouco, né, não continuaria essa ponta ainda. Daí precisaria fazer o blend surface, né? Daí ficaria aquela correção manual que eu falei para vocês. Tá? Então, o único ponto assim que eu ajustaria seria realmente isso aqui, tá? Que ficou meio curvado aqui para baixo. Mas de modo geral, né? A gente pode ver que funciona, né? É uma forma que poderia, né, ser usada.